Boa noite, meus irmãos. Nós, então, vamos dar início à leitura do livro Transição Planetária. Vamos ler o prefácio. Vive-se na Terra um momento de grande transição de mundo de provas e de expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos, a fim de que se instalem os paradigmas de justiça, do dever, da ordem e do amor. Anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13º de seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, atravessa diferentes níveis nos quais estagia, a fim de desenvolver o instinto, logo depois a inteligência, a consciência, rumando para a intuição, que será alcançada mediante a superação das experiências primeiras que o assinalam profundamente, atando-o, não raro, à sua natureza animal em detrimento daquela espiritual que é a sua realidade. Mediante as reencarnações, etapa a etapa, dá-se-lhe o processo de eliminação das imperfeições morais, que se transformam em valores relevantes, impulsionando-o na direção da plenitude que lhe está destinada, errando e corrigindo-se, realizando tentativas de progresso e caindo, para logo levantar-se. Esse é o método de desenvolvimento, para que a todos propele na direção da sua felicidade plena. Herdeiro dos conflitos em que estorcegava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós vamos conversar um pouco sobre a fala de Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro que vem trazer para nós um direcionamento, vem trazer para nós uma nova forma de encararmos a vida, de olharmos para nós enquanto espíritos imortais que somos, como seres que, saindo das mãos do Criador rumo à nossa perfeição, vamos passar por várias etapas evolutivas, onde cresceremos, onde aprenderemos, onde muitas vezes estaremos nas sombras, outras vezes nas luzes, porque nós somos seres feitos de sombra e luz. Enquanto não alcançarmos um nível de perfeição em que a luz brilhe apenas e tão somente em nós, não vai ser muito raro acontecer um momento ou outro em que nós venhamos a nos pegar num momento de raiva, num momento de orgulho, num momento de intemperança. Isso está interligado diretamente ao nosso processo evolutivo. E não poderia ser diferente, porque se nós observarmos a maneira como, na nossa evolução humana, quando nascemos bebês totalmente dependentes, sem dentes, com pouco cabelo,
não andamos e vamos observar outros animais que nascem e por si só já conseguem ficar de pé, nós somos aqueles animais mais dependentes e já possuímos um nível de inteligência que nos tirou daquela fase de primitividade, daquela fase pequena, daquela fase onde tudo começou. Então nós vamos devagarzinho, caminhando como criança, chegamos na fase da pré-adolescência, da adolescência, da fase adulta, da senectude, até que enfim chegue um momento em que nós vamos novamente retornar à pátria espiritual. Então nós vamos percebendo que tudo é um processo, da coisa que parecia para nós gigantesca, um problema que parecia insolúvel quando criança, hoje a gente olha até com ar de sorriso, né? E se pergunta, nossa, como eu pude dar tanta importância a uma coisa tão pequena? Mas era pequena e é pequena aos nossos olhos atuais, mas aos nossos olhos infantis à época, eram coisas sérias, coisas importantes. Então a gente percebe crescendo, evoluindo numa fase de alguns anos que vivemos na Terra, e se assim é com o corpo físico, com o espírito encarnado, vivenciando as experiências terrenas, também é com o espírito, que ele sai de um mundo primitivo até que ele consiga, enfim, alcançar o mundo celeste. E é interessante a gente fazer essa avaliação, porque no mundo espírita, no meio espírita, é muito comum nós falarmos sobre mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, transição planetária, mas nós vamos entender que existem muitos irmãos que não têm essa mesma visão religiosa, essa mesma visão filosófica da espiritualidade. E é aí em que nós paramos um momento para falar sobre esse parágrafo, quando Manuel Filomeno de Miranda se refere que é chegado o momento da grande transição em que o planeta passa de um momento de provas e expiações para um momento de regeneração. E como se isso se dá? Rapidamente nós falamos no programa passado. O mundo, o planeta Terra, ele passou pelo período primitivo, onde ele era favorável às primeiras encarnações dos espíritos saídos da criação. Depois de um longo processo, ele entrou no mundo de expiações e provas, nessa categoria. E nessa categoria de expiações e provas, o mundo, ele recebe esses espíritos que aqui estamos, e nós vamos percebendo que o mal ainda predomina muito nesse mundo. Mas os anos se passam e nós estamos em franco aprimoramento, em franca transição para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração já é aquele mundo feliz, onde está todo mundo bem, onde não se pratica mais o mal? Não. O mundo de regeneração é aquele mundo em que o espírito ele começa a aurir novas forças depois da grande batalha que foi a vida dele, o processo dele no plano de provas e expiações, aonde nós vamos então nos limpando, né? Limpando o perispírito, nós vamos tendo a oportunidade de extinguir de nós aquelas manchas, aquelas situações dolorosas que praticamos contra o nosso irmão. Então, quando a gente chega nesse mundo de regeneração, nós chegamos lá cansados de uma batalha, né? Depois de uma doença, e a gente vai convalescer, a gente vai se recuperar. Então,
hoje nós estamos vivenciando esse momento, essa grande transição, onde a peneira, né, vai ali tirando o joio do trigo, vai separando, a fim de que para o mundo de regeneração, apenas aqueles que já desejem fazer o bem, aqueles que já tenham o desejo do bem, o desejo do amor, ainda com as suas imperfeições, porém com uma grande vontade de fazer diferente. Então ele fala que todas essas alterações, elas são de ordem moral, apesar de o nosso planeta estar sendo sacudido. Mas nós vamos percebendo que cada vez que acontece uma grande problemática no mundo, como hoje nós estamos vivenciando a pandemia pelo coronavírus, na Covid-19, esse movimento que acontece e abala o planeta vai diretamente abalar também as condições morais do indivíduo que aqui habita. Porque, olhando hoje a quantidade de pessoas que desencarnaram, a quantidade de espíritos que voltaram ao plano espiritual, quando as reportagens mostravam aquelas imensidades de covas, de sepultamentos, quando a gente vê um parente, um amigo, tendo que sepultar um ente querido e não pode nem fazer um velório, onde aquele espírito que muitas vezes internou por conta da doença e isoladamente ficou sem visita, sem contato com seus familiares, quando a gente vê tudo isso acontecer, naturalmente o nosso interior, ele também é abalado. E a nossa transformação moral se dá nesse momento em que nós colocamos ali em prática ou não os ensinamentos cristãos, aquilo tudo que Jesus deixou para nós, amar ao próximo como a mim mesma, fazer ao outro todo o bem que eu gostaria que o outro me fizesse, estar condoído, ter compaixão, ser o bom samaritano. Então, tudo isso que abala o nosso planeta vai diretamente tocar o nosso interior. E será que nós estamos hoje passando de série? Será que estamos fazendo a lição corretamente? Será que aprendemos a teoria e já estamos conseguindo colocar em prática? Então, são perguntas que nós vamos nos questionando, vamos fazendo a nós próprios, para que nós possamos aferir como está o nosso comportamento de ordem moral. Então, é onde ele quer dizer, é a transformação moral, porque quando esse mundo já estiver apropriado a espíritos luminosos virem habitá-lo, e quando estiver apropriado, depois de nós encarnando, desencarnando e reencarnando, depois de nós já termos feito todo esse processo de melhora íntima, aí a gente vai saber se a gente realmente está apto a viver esse mundo, porque Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E falando ainda da pandemia, uma pesquisa foi feita em relação à questão da nossa imunidade. Quanto maior o nosso corpo físico estiver imune, uma imunidade boa, melhor a gente enfrenta a infecção pelo coronavírus. E a gente sabe que a imunidade está altamente ligada à questão espiritual. Então, estamos vivenciando bem as nossas dificuldades, os nossos desafios espirituais? Estamos já nos colocando naquela categoria de fazer o bem, para que a gente possa criar uma imunidade espiritual e automaticamente física, porque mente sã, corpo são. Então, a gente vai criando essa vibração mental para que o nosso corpo físico venha a também estar tão
cheio de imunidade, cheio de anticorpos, que possa combater esse novo agente infeccioso. Então, uma coisa não está dissociada da outra. A gente, às vezes, pensa que a vida material ela está acontecendo aqui e que Deus e a espiritualidade está cuidando lá do mundo espiritual como se aqui não importasse. E não é verdade. Deus está cuidando de um todo, porque o mundo espiritual ele vai permanecer existindo como já existia antes da Terra ser criada, e isso vai ser uma constante. Então, Jesus, que governa o planeta Terra, ele está cuidando de tudo isso dentro e fora do planeta, com os espíritos encarnados e desencarnados. Mas é necessário que a gente se coloque nessa conexão para que a gente possa estabelecer, então, um momento da transformação moral e um momento onde vamos, assim, preparar um planeta para a nossa próxima geração, para as futuras gerações, e daqui a 3, 4 gerações, somos nós mesmos que estaremos aqui de volta, usufruindo do que deixamos, não é verdade? Então ele fala que Jesus ele já anunciou essa transformação, já anunciou essa mudança, porque a mudança ela está no progresso. Deus é progressivo e as leis dele também são progressistas, né? É uma lei de progresso, não é uma lei estática. Então Jesus, ele já falava isso lá no Sermão do Monte, e ele já dizia: não ficará pedra sobre pedra. Tudo vai ser transformado. Enquanto a minha palavra não estiver estabelecida, como ele fala, tudo vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Então, enquanto todas as coisas não estiverem estabelecidas como tem que ser, as coisas vão ficar em movimento, para que a gente possa, assim, se equilibrar. Então, essa palavra transição planetária pode ser nova, mas o contexto, o conteúdo, o objetivo, o pensamento, Jesus já veio dizer para nós há muito tempo, e não é nenhuma novidade. E de lá para cá, quantas mudanças nós estamos realmente acompanhando. Então ele fala do processo evolutivo que é o ser espiritual. Nós temos uma trilha para seguir, e essa trilha é evolutiva. Nós temos que alcançar a perfeição relativa. Mas porque somos aqueles que já viemos ataviados a situações da nossa inferioridade moral e espiritual, nós viemos caminhando presos ainda a essa situação, porque a gente tem medo da mudança, a gente tem medo do novo, a gente tem medo da transformação. A gente tem receio de fazer mudanças e fazer novas escolhas. Então, em detrimento ao nosso crescimento moral e espiritual, nós ainda nos encontramos ataviados àquelas coisas lá das primeiras eras, dos mundos ainda inferiores, do início do nosso caminhar evolutivo. Mas isso vai ser para sempre? Não, porque a nossa realidade é, de fato, chegarmos a essa perfeição. Então, a gente vai ver aqui, né, que essa perfeição ela vai acontecer mediante as nossas encarnações e nossas reencarnações. Porque, segundo os espíritos respondem a Kardec, no objetivo da reencarnação, um deles é tomar a parte que nos cabe na obra da criação. Qual é a parte que nos cabe na obra da criação? Deus nos deu um mundo. Vamos nos esforçar para que esse mundo se transforme num lugar melhor de se viver. E é o que a gente tem feito. Desde a era do progresso até os dias de hoje, tudo que o homem tem feito é modificar essa casa planetária. Como dentro da nossa casa, nós que somos donas de casas, por exemplo, a gente
tem uma tendência a estar sempre melhorando o conforto do lar. E os maridos, os homens dos lares, eles também têm sempre aquela vontade de estar melhorando o conforto do lar. Então, como isso se processa ao longo do tempo, a gente vai sempre melhorando. Na nossa casa planetária, da mesma forma. Então, um dos nossos objetivos é esse. E através das reencarnações, nós melhoramos o planeta e vamos também nos melhorando. Porque cada vez que a gente reencarna, a gente está um pouco mais evoluído, a gente está um pouco mais crescido, está um pouco mais maduro para que possamos entender melhor as afirmativas do Cristo. Porque uma coisa, meus irmãos, a gente precisa ter em mente. Jesus, quando recebeu a terra para governar, para formar a terra, ele já era Jesus, ele já era o Cristo, ele já tinha evoluído. A terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos e Jesus já era Jesus. Será que o que Jesus disse era metáfora? Será que o que Jesus disse talvez pudesse ser ou não? Se nós somos espíritas, nós somos cristãos, nós vamos entender que Jesus, para ser o nosso modelo e guia, como os espíritos nos informam, ele já caminhou tudo que estamos caminhando e sabe para onde está nos guiando. Então, óbvio, um espírito nessa categoria, ele sabia perfeitamente o que estava dizendo. Ele conhecia as leis da física, da química, da biologia, ele conhecia a lei da gravidade, ele conhecia todas as leis. E quando ele dizia, tudo que Jesus disse é científico, a ciência hoje pode provar. Somente que ele disse a ciência com a fala do amor. E até hoje a gente ou não compreendeu ou alguma coisa não foi o que ele realmente disse, como o Evangelho nos informa. Ou está mal compreendido ou não são palavras do Cristo. Porque todas as palavras dele têm um cunho de sabedoria, de verdade. Ele não veio aqui depois de ser um espírito puro para falar alguma coisa para massagear o nosso ego. Não, ele veio aqui direcionar o nosso caminho, o nosso progresso. Ele veio traçar qual a melhor linha de conduta, qual o melhor caminho a ser seguido. Então, é através das reencarnações, como ele afirmou, não é, a Nicodemos, que se nós não nascêssemos da água e do Espírito, não poderíamos entrar no reino dos céus. E o que é a reencarnação, se não duas gotas de água que se unem e dão forma a um novo corpo físico, onde o Espírito vem habitar? É a nova etapa da vida, é o crescimento, e de crescimento em crescimento, nós vamos alcançando maturidade. Emmanuel nos fala, no livro A Caminho da Luz, que quando Jesus veio à Terra, era o momento da maturidade espiritual. E de lá para cá, nós ainda estamos fazendo tanta besteira que parece que somos infantis. Não somos mais. Jesus, quando veio, ele veio porque a humanidade já tinha condição de compreender a sua existência, a sua fala e o seu ensinamento. Então, como é que a gente vai alcançar essa perfeição? É errando e corrigindo. Quando a gente aprende a fazer o A na escola, na alfabetização, não raro a perninha do A a gente coloca para o lado contrário. É muito comum a gente ver criança escrevendo a letra A com a perninha do A ao contrário. Mas cada vez que ela erra, alguém ensina, ela vai lá e conserta. Até que daqui a pouco ela é dona de um alfabeto, ela consegue dominar a língua materna, as línguas estrangeiras. E tudo começa com uma bolinha e uma perninha que é colocada do lado contrário. Assim somos nós, caindo, levantando. Como nós conseguimos andar? O pai e a mãe ficam ali apoiando até a criancinha ficar de 4, né, gatinhando. Depois ela vai ficar de pé segurando. Depois ela vai sentir autonomia, vai tirar as mãos e vai caminhar, vai tropeçar, vai cair, porque ela vai querer correr antes de andar. Não é verdade? Então, nesse momento, ela está no processo de
erros e acertos, até que ela consiga, de fato, ter a autonomia de sozinha ela ir caminhando pelo seu próprio destino. Então, para finalizarmos hoje a nossa conversa, nesse parágrafo onde ele fala que nós somos herdeiros dos nossos próprios conflitos, lá desde as fases iniciais, nós precisamos de algo que é fundamental na nossa evolução. Como somos já maduros espiritualmente, segundo Emmanuel, nós precisamos encarar de frente os nossos desafios. Nós precisamos encarar de frente as nossas dificuldades, o que a vida está nos propondo, porque nós temos um grande hábito de dizermos: ai, mas o que está acontecendo está muito pesado, está muito difícil, eu não estou mais aguentando. Será que não estamos aguentando ou será que não estamos desejando aguentar? Porque os espíritos nos informam através do Livro dos Espíritos que, com bem pouco esforço, a gente consegue domar as nossas más tendências. O que nos falta é vontade. Será que a gente está colocando vontade? Como é que a gente consegue sentir vontade? Por exemplo, estou sentindo uma vontade de tomar um sorvete, mas eu só vou sentir vontade de tomar um sorvete se, eventualmente, algo me fizer pensar no sorvete. Se eu olhar na televisão, ver uma propaganda de um sorvete, eu vou automaticamente fazer uma associação e vou ter vontade. Será que existe na nossa vida correlativa alguma coisa que faça a gente sentir vontade de mudar? Se a gente fizer essa pergunta, a gente vai ver que sim. Existe em torno de nós um monte de situações que podem desenvolver em nós essa vontade. Porém, como a gente sabe que vai ter que empreender esforços, que fazer daquela forma vai tirar a gente da zona de conforto, a gente prefere não pensar naquilo, coloca na caixinha e aí, óbvio, vai ter vontade? Não. A gente só tem vontade de fazer aquilo que a gente pensa nele, que a gente pensa na necessidade. E o Livro dos Espíritos é para a gente aí um manancial de despertar da nossa vontade. Então, ele coloca aqui que somente assim nós vamos adquirir novas experiências e essas experiências vão nos dar novas diretrizes e assim nós vamos ter segurança para continuarmos avançando na nossa evolução. Como diz ele aqui, nós somos herdeiros das nossas próprias ações, não é? Então, que possamos refletir nas escolhas que fazemos, possamos refletir o que almejamos, se lembrarmos que somos espíritos eternos e que nós vamos ter que responder sempre por todas as ações que praticarmos, sejam elas bondosas ou não, nós vamos ter que arcar com as consequências das nossas escolhas. Então, como diz Emmanuel, né, nós não podemos voltar atrás, mas podemos fazer um novo fim. E que esse fim seja um início das nossas boas ações, não é? Então nós ficamos por aqui, aguardando uma próxima oportunidade de nós darmos continuidade. Esperamos em Jesus que a nossa fala tenha acolhido os corações dos nossos irmãos e estamos abertos para continuarmos estudando, para continuarmos mergulhando o nosso pensamento nessas informações, para que essas informações possam vir trazer para nós uma grande vontade, vir despertar em nós um desejo muito grande de sermos felizes. Porque, segundo Kardec nos informa no Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura, para cada imperfeição, um sofrimento. E para cada perfeição, uma felicidade. Então, quanto mais imperfeitos, mais infelizes. Quanto mais perfeitos, mais felizes. Então, como desejar a felicidade sem desejarmos a perfeição?
Então, pensando nisso, eu deixo essa fala para que a gente reflita e possa continuar essa conversa no nosso próximo programa. Que a paz seja com todos e até semana que vem. Fiquem todos com Deus. Muita paz. Muita paz. Muito obrigado por assistir o canal Renovo Espírita. Consolando corações em tempos difíceis.